Glória a Deus. Eu saudar os irmãos do nosso Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos aqui com a presença do Senhor nessa noite, reunido na sua casa, para adorar o Senhor, para louvar o teu nome, para ouvir a sua palavra, sentir a sua presença. Aleluia. Eu queria convidar a igreja, vamos colocar em pé, vamos buscar o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, meu Pai, nesta oração, Senhor. Aleluia. O Senhor nos trouxe a este lugar, meu Pai, para adorar o Teu nome, para glorificar o Senhor, para sentir a Tua presença, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Toca, Senhor, nos corações. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Que tudo seja para a glória do Senhor. Aleluia. A tua palavra nos ensina, Pai, que o homem não pode fazer nada se não for lhe dado de cima. Então tudo vem do Senhor, tudo vem das tuas mãos, meu Pai. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. O Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso. Aleluia. Oh, aleluia. A tua palavra diz, Senhor, que os teus olhos estão sobre a terra, Pai, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu Deus, se o Senhor está procurando, meu Pai, aleluia, que nós possamos ser achados de Ti, Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração, aleluia, e adorar o Teu nome, e glorificar o Teu santo nome, Pai. Oh, Espírito Santo, aleluia, toca, meu Deus, toca na Tua igreja, Senhor. Aleluia. Aquele que entrou, Senhor, por essa porta, meu Pai, de alguma maneira, Senhor, tem algo no coração, Jesus. Aleluia. Então, toca, Espírito Santo. Aleluia. Responde a oração do teu povo. Responde a oração, Senhor, da tua igreja, meu Pai. Porque o Senhor é bom, Jesus. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Aleluia. Engrandecido seja o teu nome. Aleluia. O Senhor disse, meu Pai, os que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aqui nós estamos, Senhor, na tua presença, meu Pai. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor, Pai.
nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Jesus. Queria pedir para a igreja, esteja bem da palavra do Senhor. Comigo no livro de Mateus. Aleluia. No livro de Mateus. Mateus, no capítulo 20. Versículo 29. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 29. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Irmãos, pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, pela palavra de Deus, que Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele nos ouve. Aleluia. Aqui diz a palavra de Deus que eles iam saindo, né, de Jericó, e uma grande multidão seguia Jesus, né? Não seguia, porque aonde Jesus estava, por onde Jesus passava, a multidão procurava estar perto de Jesus, as pessoas procuravam buscar Jesus, ouvir as palavras do Senhor Jesus. E aqui diz a palavra do Senhor, diz que dois cegos, né? Dois cegos estavam sentados junto do caminho. E veja como é que é o mistério da palavra de Deus, como é maravilhoso o nosso Deus, que a multidão seguia Jesus, mas aqueles dois cegos, eles não podiam, porque eram cegos. Então, eles estavam ali de alguma maneira impedidos, né, de seguir, porque eram cegos. Mas eles ouviram que Jesus passava e clamaram, dizendo: eles não podiam ver, mas eles escutavam. E eles ouviram: olha, está passando aí Jesus, Ele é maravilhoso, Ele cura, Ele faz coisas maravilhosas. E aquilo entrou, então, nos ouvidos daqueles dois cegos, e eles, a Bíblia diz que eles começaram a clamar. Eles começaram a clamar, começaram a gritar mesmo, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aleluia. Mas a palavra fala que a multidão repreendia para que se calasse. Então, às vezes você está clamando, às vezes você está orando, você está pedindo, você tem um propósito. E muitas das vezes alguém fala: olha, para. O inimigo, principalmente o diabo, que é o inimigo da nossa alma, ele vai falar
na sua mente, olha, larga a mão. Para com esse negócio de igreja, para com esse negócio de, né, de Jesus, de palavra. Para com isso. Isso não dá resultado. Mas a Bíblia diz que aqueles homens não deram ouvido e eles começaram então a clamar. Eles começaram a buscar, a gritar e falar: Jesus, tem misericórdia de nós. Aleluia. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Bendito seja o teu nome. E a Bíblia diz que Jesus parou. Aleluia. A tua oração, a nossa oração, o nosso pensamento, aleluia, faz Jesus parar. Quando você crê realmente na palavra de Deus, Ele para nos ouvir. Quantas pessoas importantes, irmãos, pessoas de posse, não conseguem fazer Jesus parar, mas aqueles dois cegos conseguiram. Aleluia! Louvado seja Deus, esse é o Deus, irmãos. Nós temos que enxergar o Deus que nós servimos. Porque as pessoas olhavam para aquele cego, não dava nada para ele, não, isso aí não é nada. Às vezes, muitas das vezes, algo que surgir dentro de nós, fala assim: mas você não é nada. Você não pode nada. Você não tem nada. Mas Jesus parou, aleluia. A palavra diz que ele parou e atendeu, aleluia. Ele está nos atendendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vê, irmãos, a tua oração, onde você estiver. Você pode estar na pior situação, mas se você clamar, aleluia, Jesus vai parar e vai te atender. Aleluia. Um dia, irmãos, eu estava trabalhando e eu estava trabalhando de máquina, essas máquinas de roçar, e trabalhando, uma loucura, né? Eu até parei de fazer isso, nossa, tem misericórdia, larga a mão essas coisas. E eu estava trabalhando e muita pressa, né? De repente, aquela pegou no topo e veio na minha perna e entrou dentro da minha perna a faca da máquina. Aquilo abriu um buraco bom, né? Apareceu até aquelas coisas brancas que tem no fundo assim. E falei: meu Deus, quebrou o osso da perna. Aí eu joguei a máquina no chão, fui lá na nossa sacolinha, a gente carrega uma sacolinha com ferramenta ali, com chave, com pano, né? E o sangue desceu, né? Já tem muito sangue mesmo, agora acaba de sair o resto. Eu peguei aquele pano tudo sujo de graxa, passei na perna bem apertado mesmo, e tem um nó. E aqui continua então saindo um pouco de sangue. Eu falei: eu precisava, tinha que trabalhar. Só se eu ficar sem a perna, embora, né? Aí, eu continuei ali, trabalhei o dia inteiro com aquilo ali na perna, tudo sujo de graxa. Eu falei: Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor vai me dar força, né? E Ele me deu, né? Não aconteceu nada, não deu nada, né? Então é isso, irmãos. Jesus acompanha nós, você tem que ter essa certeza no seu coração que Ele te acompanha. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Não desista de Jesus. Aleluia. Ele é maravilhoso, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele deu vista àquele cego. Aleluia. E aquele cego seguiram a Jesus. Então é muito importante para nós seguir Jesus. Se Ele abriu o teu entendimento, te deu conhecimento, segue Ele. Não dá ouvido o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, não importa. Eu fico, quando alguém fala: não,
outros estão pensando, e eu não estou nem aí com isso. Você quer ver? Você quer ver que eu fico meio. Coisa é falar para mim, mas fulano vai pensar o quê? Pode pensar o que quiser, não interessa. O que importa é o que Deus pensa de nós. Amém? Aleluia. Se você tem um coração na presença dele, se você busca a paz dele, vamos em frente, né? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, essa é uma pequena palavra que Deus me deu. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a nossa vida, a sua vida. Nada é em vão na presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos passar agora para os louvores, né? Com as crianças em nome de Jesus. As meninas, né? Glória a Deus. Amém? Esse meu pode ficar com 50 anos para minha criança, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome.
indo em contato com teu Salvador, para o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. As palmas quando a música escurece e o resto desaparece, simplesmente a te achego, ansiando obedecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Sentimento grandioso, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego teu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Eu voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus.
Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Graça, preciosa graça, maravilhosa graça, Ele me salvou com graça. Cristo vive o eterno, Glória. para todo sempre, Ele reinará. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Graça do Senhor, preciosa graça me alcançou, perdido e me encontrou. Glória a Jesus. Aleluia. Graça, preciosa graça, maravilhosa graça, Ele me salvou com graça. Cristo vive o eterno, para todo sempre, Ele reinará. Aleluia. Nós agradecemos essa rica oportunidade em nome do Senhor
Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor, poder adorar, poder louvar, ter a liberdade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que Deus, ele fez um pacto, né? Ele fez um pacto com Abraão. E ele disse para Abraão, olha, guarda o que eu te ordeno hoje. Aleluia. Deus disse para ele, olha, dá ouvido à minha voz, que eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel. Isso aí foi a promessa, um pacto que Deus fez com Abraão, né? Aleluia. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele fez uma nova e eterna aliança conosco. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Então, se Jesus fez uma aliança, nós fizemos essa aliança com ele. Aleluia. Uma aliança não pode ser quebrada. Aleluia. Ela tem que permanecer. Louvado seja o teu nome, Jesus. Então você tem uma aliança com Jesus, você tem um pacto com Jesus. Aleluia. Então não desista, não abra mão. Ouve a voz do Espírito Santo, busca o Senhor. Clama, aleluia. E não desista. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Mas ele cumpriu aquilo que estava proposto para ele, ao nosso favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos nos alegrar na presença do Senhor. Aleluia! É muito bom sorrir quando as pessoas, por exemplo, a Bíblia fala, né, que quando a pessoa chega numa colheita, ele sorri, né? Puxa, colhi, é o tempo de sorrir. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que nos alegrar na presença do Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Quando você chegar na sua casa, você for ali, né? Você entrar na sua casa, você vai lembrar nesta palavra que eu estou te falando. Aleluia. Louvado seja Deus. Se alegre na presença do Espírito Santo. Aleluia. O dia que chegar o nosso dia, irmãos, que todo mundo é tirado mesmo. Ninguém fica para sempre aqui, né? Mas você tem que partir com aquela certeza, aleluia, com aquela palavra fiel que Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, aleluia. E Jesus disse assim: se não fosse assim, eu vos teria dito, aleluia. Então nós somos um povo que temos que alegrar na presença do Senhor. O mundo quer nos entristecer. As coisas, os compromissos, é uma coisa, é outra. Mas nós temos que lutar, nós temos que ser forte, ter ânimo. Aleluia! E buscar o Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Abraão foi um homem que lutou muito. Teve muitas provas. Passou por muitas dificuldades. Mas ele foi vencedor. Deus disse: é o meu amigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Bendito seja o teu nome, Jesus. Como é maravilhoso. Aleluia! Está na presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quero dar uma oportunidade para os irmãos desse lado. Qual dos irmãos quer uma oportunidade em nome de Jesus? Aleluia! Então vamos para lá de cá de novo. Aleluia! O irmão Geraldo está com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senti vontade no coração de vir aqui na frente. Vem, irmãos. Né? Agradecer a Deus. Agradecer ao Senhor, porque a gente era cego, hoje nós vemos. Mas como assim, irmão? Você já nasceu cego? Não, irmão. Cego espiritualmente. Se você está aqui hoje, porque o Espírito Santo de Deus abriu os seus olhos. Senão nem eu, nem você não estava aqui. Né? O mundo lá fora anda em trevas. Né?
mas graças a Deus que a luz se chama Jesus Cristo, ela brilhou na minha vida e na tua. Aproveita a oportunidade para testemunhar, para agradecer essa salvação que Deus estendeu a todos nós. Amém? Não apenas por nós, como está escrito, né, que Ele amou o mundo de tal maneira. Foi essa oportunidade estar lançada para o mundo também, né? Mas a Bíblia diz assim que eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Está escrito lá em 1 João, né? Que a luz veio ao mundo, mas eles não receberam, né? Não decidiram no coração vir aceitar Jesus Cristo como Salvador para que as suas obras não fossem reprovadas. Porque quando a gente estava lá no mundo, as nossas obras não valiam nada, né? A gente teve que abandonar. Por isso que Jesus diz: aquele que não perder sua vida por amor de mim não é digno de mim. Não é a nossa vida humana, é a vida do mundo. Né? Louvado seja Deus. Então foi preciso a gente abandonar as coisas do mundo para servir a Deus, para agradar o Senhor. E isso é muito gratificante para nós. Temos a promessa. Né? Já foi falado da promessa, né, que Deus fez no passado, que Ele ia dar uma terra que manava leite e mel. O irmão Luiz já estava falando aqui. E Jesus Cristo é a nova aliança, o novo pacto. Eu não apenas ofereço vida e vida com abundância, mas também o céu. Jesus ofereceu mais. Ele diz: eis que vos dou vida e vida com abundância. Ainda vos ofereço o céu. Aleluia! Então é bom estar na presença de Deus, irmão. É maravilhoso. Alegra o seu coração. Né? Fala: ó tristeza, bate retirada em nome de Jesus. Né? Toda a aparência do mal cai por terra em nome do Senhor Jesus. Né? Que quem habita em mim é a luz do Espírito Santo. Amém? Abra aí no Evangelho de João, rapidinho. Louvado seja Deus. No Evangelho de João, capítulo 17. Do versículo 14 ao versículo 20. Evangelho de João. Louvado seja Deus, capítulo 17, versículo 14, diz assim: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? Louvado seja Deus. Isso aqui é uma oração, né? A oração, o título da palavra é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Né? Então Jesus fez a oração pelos discípulos, para que Deus guardasse eles aonde eles estivessem. Né? E ele ainda diz mais: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu e você estamos debaixo da oração do Senhor Jesus, sabia? Pela palavra são protegidos, pela oração do Senhor Jesus. Aonde você for, onde você estiver, a oração do Senhor Jesus estará sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aonde você estiver, a presença do Espírito Santo estará contigo. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Louvado seja Deus. Por isso alegra o seu coração, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus que vem nos santificar. Ah, irmã, eu conheço pouco a palavra. Passa a conhecer mais a palavra. Você vai ver que diferença né? O conhecimento vai fazer na tua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Muitas coisas precisamos ser libertos pelo conhecimento da palavra. A partir do momento que você lê a palavra, o Espírito Santo vai testificar no teu coração. Né?
e aquilo que te prende ficará para trás, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a humildade em nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso estar na presença do Senhor, ouvindo a palavra. Cada oportunidade que tem, né? Os irmãos falar da palavra, é Deus falando, né? Aleluia. A Bíblia é a boca de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu estava lembrando aqui, né? Quando chegou a palavra de Deus, o Evangelho chegou na nossa vida. Uns dias antes, na nossa casa, nós não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, e então ali nós tínhamos muitas imagens, muitos quadros, né? Até uns dias antes de nós chegar a conhecer a palavra de Deus, a minha sogra trouxe um monte de que lotou a nossa casa ali de coisa, e aquilo para nós, né, na ignorância, nós não conhecia Jesus, para nós que era, né? Então hoje nós temos uma sabedoria, olha, só Deus, né? Só o Espírito Santo para dar essa visão para a gente, o que a palavra ensina, o que a palavra mostra. E aí o Evangelho entrou, nós começamos a ouvir a palavra de Deus, e eu aceitei Jesus de verdade, irmãos. Não é para glória minha, não. Eu não sou digno de nada, não, mas quando Jesus falou comigo, foi verdadeiro. Porque eu chorava muito, aquela palavra entrou no meu coração, mas entrou de verdade, sabe? Porque eu vejo... Por que você está falando isso, Luiz? Porque eu vejo pessoas que chegam na igreja, levantam as mãos, aceitam Jesus, vai lá na frente, bebebi, bababá, passam uns dias, está lá no mundo. Não aceitou nada. Não aceitou. Não se converteu a Jesus Cristo. Porque aquele que se converte a Jesus de verdade, aleluia, ele vai até o fim. Vai até o fim. Não desiste, não. Né? Aleluia. E aí nós começamos a jogar fora, queimar aquelas coisas erradas. E chegaram lá, né? Que loucura, ficaram loucos, tá queimando o santo. Meu Deus, nós não tínhamos sabedoria de nada. E olha, só Jesus mesmo para segurar. Só Jesus para dar continuidade, porque não é fácil, irmãos, né? Mas graças a Deus, né? Deus foi cuidando, Deus foi abençoando, foi dando graça. Eu conheci a palavra de Deus quando o apóstolo Paulo fala que, né, isso não tem poder para fazer bem nem mal, né? É um coisa, cai no chão, quebra, né? Quebra. O nosso Deus é maravilhoso, é vivo, amém? Poderoso, aleluia. Aquele que quando você clama, ele responde, amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, não é para... como é que fala? Não é para ver confronto, né? Briga, não. Antigamente as pessoas não tinham muita sabedoria, até eu estava trabalhando, o rapaz falou, aí o rapaz olhou, falei, né? Trabalhando, ele falou assim, ele olhou, falou, olha, religião que você é? E eu não tinha falado nada, falei nada. Só que a gente trabalha, a gente que é de Jesus de verdade, você não ouve um servo de Deus falar um palavrão. Se você escutar, meu amigo, você pode repreender que é o bicho mesmo. O homem de Deus não fala um palavrão. E eu já escutei irmãos, misericórdia, escutei pessoa falar assim, que orava na igreja, orava em línguas, e eu escutei ele falar um palavrão, eu falei, meu Deus do céu, aquilo ali, meu, foi minha coisa, me dar uma retada no meio da cabeça, eu fiquei confuso. Falei, mas se ele fala em língua, como é que ele foi falar um palavrão desse, meu Deus do céu? Eu fiquei aborrecido demais. Falei, Jesus, não. Mas Deus dá força, né? Por isso que tem muita gente que sai da igreja. Coitado, ele tá fraco, ele escuta o outro, o diabo pega, tá vendo? Sai, larga.
resolvendo nada, ele tira. Mas se você está firme na rocha, você não sai, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é maravilhoso, irmão. Tem que ter sabedoria, orar, abençoar. Não se preocupe com essas coisas. Isso aí não é. Pode ficar sossegado, nós vamos tranquilo. Nosso Deus é vivo, amém? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou dar uma oportunidade para a nossa irmã Leninha, em nome do Senhor Jesus? Não? Então eu vou estar orando, né, pelas ofertas na casa do Senhor. E aí eu passo para o pastor Mário, tá? Trazendo a continuidade aí da obra do Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar então recebendo as ofertas da obra do Senhor e vamos estar apresentando ao nosso Deus, amém? Bendito seja o teu nome. Aleluia. Queria que vocês se colocassem em pé, em nome do Senhor Jesus, e estendessem as tuas mãos para cá, né? Aleluia. Louvado seja Deus, Deus de poder e de glória. Aleluia, Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Estende as tuas mãos para cá e vamos estar, aleluia, apresentando a Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, Senhor, está a oferta, Senhor, os dízimos da tua igreja. E a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Aleluia. E através da obediência do teu povo, da tua igreja, a palavra do Senhor fala que o devorador é repreendido, né? Então, meu Deus, nós apresentamos ao Senhor, consagramos, Senhor, seja para a manutenção da tua obra. Aleluia. Porque a tua palavra diz que haja mantimento na minha casa. Aleluia, Jesus. Depois, o Senhor diz na promessa de abrir portas, janelas do céu e derramar bênção sem medida. Senhor, prospera o teu povo, Senhor. Prospera o caminho do teu povo. Em tudo aquilo que nós colocar as nossas mãos, Senhor, possa ser abençoado. Faz com que as coisas venham dar certo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti, já agradecendo pela vitória da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos, que a alegria de Cristo permaneça no coração de cada um. Aquele que entraram, eu estava aqui fora, que já dei um abraço, já cumprimentei. Os que chegaram depois, aceito o meu abraço, aceito o meu carinho, o meu amor, tudo feito em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui estou para desejar a verdadeira paz de Cristo. Queridos irmãos, vamos se pôr de pé, vamos pedir, tanto já foi pedido hoje, já foi clamado, já foi louvado, mas nunca é demais. Vamos pedir para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Principalmente o Espírito Santo abriu nossa mente, abriu nossos olhos, que haja entendimento, aquele que vai transmitir a palavra, que ele seja diminuído, mas o Senhor cresça sobre ele, que ele esteja também com os ouvidos abertos, os olhos abertos, não deixa ninguém roubar a nossa atenção, não deixe, Pai, ninguém tirar a nosso foco, porque assim nós vamos sair daqui esta noite, alimentado, porque o Senhor não dá palavra para ficar vazia, ela não vai voltar vazia, Pai, isso é promessa do Senhor, e nós estamos aqui de mãos levantadas, dizendo que nós cremos em tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, igreja. Vocês começam a deixar a Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 9. Hoje nós temos uma pregação, não temos hoje, não é o último domingo do mês. O último domingo do mês nós temos como já um plano de sempre
falar em busca das ovelhas perdidas. E hoje nós estamos assim à vontade para falar aquilo que o Senhor nos deu. A Ebenezer tem ultimamente trabalhado bastante, graças a Deus. Na terça-feira tivemos o monte, na quarta-feira tivemos o culto da família, na sexta-feira tivemos o culto de libertação. E ontem, sábado, ontem à tarde, tivemos o Outubro Rosa, e à noite tivemos o culto das crianças, e hoje de manhã o culto ao ar livre, e hoje, agora, estamos encerrando a semana eclesiástica, com muita força, com muita coragem e muito ânimo. Então, vamos agora, dentro da meditação, Deus deu essa palavra, hoje de manhã, conversando, pedindo para que Deus mostre uma palavra. Ele mostrou hoje de manhã, ele deu em Gálatas, e nós falamos sobre a semeadura. E agora à noite nós vamos falar algo sobre os sacrifícios do santuário. Houve 2 tipos de sacrifício, o santuário da terra e o santuário celestial. Vamos meditar. Deus tem algo para falar para nós essa noite. Deus não dá a palavra à toa. Então vamos bem devagarzinho, vamos abrir a nossa Bíblia, eu também vou abrir a minha, em Hebreus capítulo 9, versículo, nós vamos meditar do 1 até o 28, mas não vamos ler tudo, alguns versículos, para que nós possa caminhar e entender a santa palavra de Deus e o que realmente Deus quer dizer a nós. Então é o capítulo 9 de Hebreus. Tem tema esta palavra, pastor Mário? Sim, o tema é sacrifícios no santuário terrestre e sacrifício no santuário celeste. Todos nós sabemos que houve 2 santuários, o terrestre, que nós vamos falar um pouco dele, e o celeste, que é aonde hoje está o Senhor Jesus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aonde hoje está o sacerdote, o sumo sacerdote, que não pecou. Lá ele está, trabalhando, dia e noite. Então, irmãos, antes na introdução eu quero falar algumas coisas para vocês. Hoje nós vamos apresentar os 2 santuários, o terrestre e o celestial. Aqui se revela o santuário do novo concerto. Em Hebreus, revela o santuário do novo concerto. É o santuário celestial. Mas esse santuário celestial, ele vai ter algo que vai chamar a atenção. Foi quando o único homem na terra que chegou a ver esse celestial, esse santuário, esse tabernáculo celestial, foi Moisés. E Moisés, na visão que ele teve o desafio de fazer uma réplica aqui na terra. Por isso que o santuário do primeiro concerto, que foi o santuário de Moisés, ele foi um santuário construído pela mão do homem, por ordem de Deus, mas construído pela mão do homem. A forma de se fazer, quem iria fazer, veio tudo de Deus, mas todos foram feitos pela mão do homem. Já o celestial foi feito por Deus. Então a gente fica imaginando, irmãos, quando Deus disse para Moisés, faça lá embaixo que dizer, porque ele estava no monte do Sinai, faça lá onde está o meu povo, faça a minha morada, eu quero morar com o povo, eu quero morar com o meu povo, faça como eu estou te mostrando, Moisés. Então Moisés viu esse santuário, esse tabernáculo celestial, que pelos que os grandes historiadores, arqueólogos, conseguiram montar esse tabernáculo, mais ou menos
como foi no tempo de Moisés. E esse tabernáculo ele ficou em uso até a morte do Senhor Jesus Cristo. Claro que quando o povo hebreu chegou na Terra Santa, mudou o tabernáculo, a construção, porque aí era o templo, era fixo, e o tabernáculo era móvel, porque a casa de Deus tinha que acompanhar. A nuvem de Deus precisava acompanhar o seu povo. E foi isso que aconteceu. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele ministra a destra de Deus. Um sacerdote estava na terra e o outro no céu. Só que o sacerdote da terra, ele tinha que pedir perdão para poder perdoar, para poder falar com Deus, que Deus pediu a morada dele para achar um meio de falar com o povo, com o seu povo. Então, o sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez por ano no lugar santo, santíssimo, santo do santo ou santíssimo. E uma vez por ano ele intercedia pelo povo. Dizem os historiadores, eu não achei isso na Bíblia, que o sumo sacerdote entrava amarrado, porque lá dentro do lugar santo, santíssimo, não podia entrar ninguém. Só entrava o sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote entrasse faltando algo, ou em pecado, ou faltando algo dos seus vestimentos, ele morreria. E como não podia entrar ninguém, era puxado uma corda. Mas a Bíblia não diz isso. Mas historiadores relatam que era tão grave você entrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, se ele entrasse em pecado, se ele entrasse sem as suas vestimentas. Então, se ele entrasse calçado, porque ele tinha que entrar descalço. Então, tem algo que era algo para a terra. Dentro da arca, né? Deus mandou colocar lembranças do que aquele povo passou, né? Um pote de ouro de maná, que era o pão que caía do céu, era o alimento que caía do céu, a vara de Arão, a vara que floresceu, e os 10 mandamentos. A Bíblia inteira ela foi escrita pelo homem, através do Espírito Santo. Os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus. E ali Deus pediu que ficasse essa marca dentro da arca. A arca simbolizava Deus. Davi, quando reconquistou a arca e entrou dançando, festejando, alegrando, que até a esposa dele brincou ou abusou dele, né? Fez pouco caso, né? Era porque eles tinham conquistado a arca. Conquistar a arca é conquistar Deus, né? Então, quero lembrar os irmãos que dentro desse Hebreus, Novo Testamento, nós vamos hoje ver, no capítulo 9, nós vamos começar a ver, no caso da minha Bíblia, os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. A Bíblia está dizendo que, está mostrando para nós que os sacrifícios, que os rituais feitos na morada de Deus, no santuário terrestre, eles eram imperfeitos.
E depois nós vamos ver o santuário celestial. Quanto mais a gente lê entre o santuário da terra, o santuário terrestre e o santuário celestial, mais nós vamos admirar, amar, respeitar o Senhor Jesus Cristo. Não tenha dúvida disso. Eu sempre digo para as pessoas, um dos melhores estudos que tem para a pessoa estudar a Bíblia é estudar o tabernáculo. É estudar Êxodo capítulo 25. É estudar o pedido de Deus que fizesse a morada dele aqui na terra. Aí vai facilitar muito nós entender a Bíblia. A Bíblia fala muito em santuário. Começa desde Gênesis, vai até Apocalipse. É santuário. É a morada de Deus. Então, queridos irmãos, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias antes de nós começar o Hebreus. Deixa marcadinho aí e vamos lá em Êxodo, que eu quero comprovar para vocês que a Bíblia também nos informa que Moisés foi o único homem, como eu já falei, que viu o santuário verdadeiro. Vamos abrir em Êxodo 25 e vamos ler algumas coisas. Vamos ler o versículo 8 e o 9. E vamos comentar um pouquinho, para que nós tenhamos conhecimento quando chegarmos lá em Hebreus, onde eu pedi para vocês abrir, deixar aberto, porque nós vamos meditar ali. Então, capítulo 25, versículo 8 e 9. Todos acharam? Digam amém. Versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Versículo 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Móveis são os utensílios, são as peças sacras, né? É o altar de sacrifício, a pia lavatória, a mesa, o candelabro, o altar o altar de incenso, e a arca, né? Ele diz, assim mesmo os farei. Foi uma ordem, né? Agora a Bíblia diz, quando ele diz aqui, o tabernáculo, segundo tudo que eu te mostrar, a Bíblia diz que ele mostrou, então vamos lá no 40, no versículo 40. Vamos ver se ele mostrou mesmo. Louvado seja Deus. Nós estamos no versículo 25 e vamos ler o 40. Se é isso mesmo. Vê, é Deus falando com Moisés, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Por isso que eu volto a dizer, que emoção, né? Moisés viu o tabernáculo, a morada de Deus original. E foi a pedido de Deus que ele fizesse o tabernáculo, uma réplica igual, através das medidas, das listas, dos materiais fornecidos por Deus. Antes de nós chegar lá ainda, eu quero comentar com vocês que a missão de Moisés, praticamente as duas primeiras missões fortes de Deus para Moisés, a primeira foi o chamado dele. Vocês voltam lá em Êxodo 3:11. Foi o chamado de Deus para Moisés. Todos acharam? Digam amém. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus,
Desculpa, vamos ler o 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Foi uma ordem de Deus para Moisés. E Moisés respondeu, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Onde está a minha força? Então nós vamos ver a primeira tranquilidade que Deus deu para Moisés. Êxodo, capítulo, no mesmo Êxodo, capítulo 31. Vamos ver o que é que Deus falou nessa vez que ele pediu que fizesse tirasse do Egito o seu povo, que começasse a fazer os encontros com o faraó. E quando Deus percebeu que Moisés estava preocupado, claro, qualquer um de nós estaria preocupado, ver uma beleza daquela, né? Não, ali é o tabernáculo. Estaria preocupado, como ele disse aqui, quem sou eu? E Deus respondeu no versículo 12 do capítulo 3, mesmo 3, no versículo 12, Deus respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal do que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E foi o que aconteceu. Mas agora nós pula lá para o santuário de Deus. Quando Deus pediu para fazer o santuário, Deus disse, como nós lemos aqui, faça igual o que você está vendo. E Deus sentiu, Moisés não falou nada, mas Deus sentiu o espanto de Moisés. Deus sentiu que Moisés, como que eu vou fazer algo tão maravilhoso lá com esse povo rude, povo duro de serviço. Como que eu vou achar tapeceiro, homem que mexe com ouro, ouriço e outras coisas, com madeira? Como que eu vou fazer? Madeira de acácio, era uma madeira dura, mas muito nó. Deus percebeu isso de Moisés. E ele foi lá no 31:8. Agora que eu quero que você chegue lá no 31, e nós vamos ler como Deus dá as respostas para tudo. Deus percebeu que Moisés estava ansioso, duvidoso, preocupado. Então nós vamos ler o versículo 31, desde o versículo 1. Não é muito comprido. Olha Deus respondendo para Moisés, sem Moisés falar nada. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalei, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3. E enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Então não precisa nem ler mais para frente aqui. Ele já tinha os homens certos. Ele deu o nome para os homens, para que Deus procurasse em cada tribo. Ele deu até o nome da tribo. E Moisés permanecesse calmo, tranquilo, e foi realizado o tabernáculo. E o tabernáculo, enquanto aquele povo caminhou, se usou-se o tabernáculo. E depois, foi até os anos 70, ainda se usou o tabernáculo. Quando Jesus caminhava, Jesus já tinha o templo e se usava o tabernáculo. Mas o tabernáculo fixo, até que depois encerrou e
o véu rasgou. Aliás, o tempo que o tabernáculo acabou quando o véu rasgou. Quando Jesus disse está consumado, aí encerrou esse tabernáculo da terra. Mas vamos agora, em cima dessa abertura, vamos para o Hebreus capítulo 9. Nós vamos ver o que se fala aqui do porquê que os rituais, ofertas e sacrifícios mosaicos, quer dizer, os de Moisés, eram imperfeitos e ineficazes. Porque ele era feito pelos homens, porque era feito sacrifício, era sacrifício de animais. Mas por que Jesus quis dar esse recado? Aliás, desculpa, por que Deus quis dar esse recado? Por que Deus implantou esse ritual do tabernáculo? Nós precisamos saber disso. Em primeiro, tinha que haver o sangue, o sacrifício, o sangue, o perdão e mostrar que um dia passaria o último cordeiro, simbolizando que um dia passaria nesse ritual o último cordeiro, que foi Jesus Cristo. Que foi aquele que João Batista, junto com os seus discípulos, viu de longe Jesus chegando e disse para os seus discípulos: eis aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse tabernáculo, ele foi uma sombra. Os hebreus não conseguiam ver os recados que Jesus queria dar. Eles não conseguiram enxergar o sacrifício, que um dia passaria o último cordeiro. Passaria pelo altar de sacrifício, passaria pela pia lavatória, lavar os pecados, passaria pela mesa de pão ázimo, passaria pelo candelabro de ouro, feito de ouro maciço, feito no martelo, para que não as suas hastes não fossem desgrudadas. E aí a gente lembra no Evangelho de João, né, que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, para que aquele tabernáculo permanecesse, aquele candelabro feito de ouro maciço no martelo, tinha primordial ele receber as lâmpadas, onde a ordem era o sacerdote manter acesas dia e noite. O altar de incenso, que hoje significa o louvor, e a arca, o lugar santo, santíssimo, que hoje é o altar nas casas de Deus, representa o altar nas casas do Senhor. Então, dentro desse, o que está dizendo aqui a Bíblia, que não era eficaz, nós vamos ler. Tem outra Bíblia que tem outros títulos, viu? Tem outra Bíblia que pode dizer assim: o altar de sacrifício terrestre, e depois, lá no capítulo 11, o altar de sacrifício celestial. Então vamos ler. Vamos ler para nós entender agora. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Versículo 2: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa. Candeeiro é a mesma coisa de candelabro, viu, irmãos? E a exposição dos pães, que é a mesa dos pães, se chama santo lugar. O santo lugar, tudo que tinha dentro, todas as peças sacras que tinha dentro do santo lugar, era ouro. E o que o ouro significa? Santidade.
Por trás, versículo 3, do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, a tenda, né? Que se chama o Santo dos Santos. Ali só ficava a arca, a tampa da arca, que segurava os querubins, um ligado com o outro, dizendo, né, como se dissesse, tudo que se combinar na terra será combinado no céu. Versículo 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que é a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Versículo 5. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, que é a tampa. Propiciatório é a tampa. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Quer dizer, não vamos decifrar coisas, porque lá no Velho Testamento, no capítulo 25 de Êxodo, relata tudo. É isso que o Novo Testamento, que Hebreu está dizendo. Versículo 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Qual é o primeiro tabernáculo? É a primeira entrada da tenda, é o lugar santo, é onde ficam as mesas de pão asno, que hoje significava um alimento. Hoje significa o alimento espiritual, a palavra de Deus. Continuamente entram no primeiro tabernáculo e os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, aí já não é o sacerdote, é o sumo sacerdote. Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Então, era um sumo sacerdote que ia fazer intercessão, ia falar com Deus, mas ele precisava estar sem pecado. É a grande diferença do sumo sacerdote que nós temos hoje. Então, se a gente começar a pensar, mas aquele povo antigo, hoje nós somos bem mais felizardos, bem mais protegidos do que aquele povo. Hoje nós temos sumo sacerdote que não pecou, hoje nós temos Jesus Cristo lá trabalhando por nós. E aquele povo não tinha. Aquele povo, para ser perdoado, eles tinham que passar por esse ritual. Levando os animais, porque no tabernáculo, mesmo no átrio, no quintal, ninguém entrava, só sacerdote. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar santo do santo. Por isso que diz aqui, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Versículo 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é muito profundo, viu, irmãos? Versículo 9. E isto, uma parábola para a época presente. E segundo está, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar
aquele que presta culto. O que é uma parábola? É uma comparação. Versículo 10, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas obsoluções, imposta até o tempo oportuno de reforma. Agora nós vamos pular para aquilo que mais nos interessa, que é o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Ou seja, a comparação, a demonstração do que nós lemos aqui e do que Jesus Cristo faz hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo do Santo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, vou falar uma coisa triste para vocês agora. Não é uma, duas pessoas que ainda usam bezerros e bodes como sacrifício. Pior, alguns usam até crianças. Por quê? Pela ignorância do povo. Isso aqui não existe mais. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, entrou no Santo do Santo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Não é que ele teve a redenção agora por uns dias, é eterna. Ele nunca teve pecado e nunca vai ter pecado. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, Espírito com letra maiúscula, a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem manchas, sem pecado, a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Nós temos que entender o tabernáculo do Velho Testamento, tabernáculo terrestre, para nós entender o celestial. Mas nós não podemos usar os sacrifícios do tabernáculo terrestre. Por isso Jesus derramou seu sangue. Por isso Jesus foi o último cordeiro. Por isso que eu falei para vocês que quanto mais a gente se aprofundar na área do tabernáculo terrestre e celestial, mais nós vamos amar Jesus, mais nós vamos entender o significado. No versículo 15 diz: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados. Hoje aqui, já disse aqui hoje, né? Acho que foi o Geraldo que leu, que ele veio,
mas não receberam. Ele veio para os seus, mas não o receberam. Por isso que aqui está dizendo, olha, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa eterna, herança aqueles que têm sido chamados. Versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois, 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, que é o versículo 20, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Quero ler para os irmãos que no versículo 10 nós vamos ver a força, o que Deus deixou de sacrifício para nós, de deveres para nós. Nós não vamos ler o capítulo 10 inteiro, nós vamos ler somente o versículo 25 e o versículo 24 e 25. Capítulo 10, nós vamos ler o versículo 14 e 16, 24 e 25. Então, vocês acompanham com a Bíblia no capítulo 10 de Hebreus. Vamos começar a ler o versículo 10, no capítulo 10, o 14 e o 16. Do 14 ao 16. Então, vamos aqui acompanhar o capítulo 10 e vamos aqui para o versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta. Não precisou mais. Versículo 14. Vamos ler o 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, vamos ler o 16. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E o 17 ele acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia! E agora pulamos para o 24 e o 25, que é aonde o Senhor nosso Deus deixou esta palavra, que praticamente passa a ser um dever nosso, passa a ser dentro de tudo isso que foi falado aqui, foi lido e está nesses capítulos, versículos, o que nós devemos fazer. No versículo
versículo 24. Vamos ler o 23 primeiro, que fala individual. O 23 fala para cada um de nós. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse é o recado para mim e para você. Agora vem um recado para todos nós. 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Nós precisamos ter consideração um com os outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Muitas vezes, irmão, nós achamos que a obrigação do cristão, do crente, é só vir na igreja, ou só ler a Bíblia. Ele precisa ter algo dentro dele que o amor dá, o amor de Cristo dá, o amor ágape, o amor de Deus, o amor verdadeiro. Consideremos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o dever do cristão é estimular ao outro. E no 25, ele mexe com nós, com aqueles que falam assim: eu não preciso de ir na igreja, não. Eu sou obediente a Deus. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu não preciso ir na igreja. Não há necessidade de eu ir na igreja. Vocês vão na igreja todo dia. E o que é que está escrito aqui? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Parece que está falando hoje, né? Parece que o apóstolo Paulo, não, desculpa, Hebreus não tem escritor. Parece que o escritor de Hebreus está falando agora para cada um de nós, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quer dizer que aquele tempo já tinha esse costume, né? Antes façamos admoestações, ensinamento. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje, Deus está dizendo para nós que não temos nada a ver com o tabernáculo terrestre, mas que é bom nós sabermos, nós procurar entender, para nós poder acatar, obedecer, pelo menos mais esses versículos aqui, 23, 24 e 25, para que nós passamos a entender cada vez mais o tabernáculo celestial. Aquele que Moisés foi mostrado para Moisés. Moisés, faça a minha morada lá embaixo. Mas faça como isso que você está vendo. E esse que Moisés viu, esse tabernáculo visto por Moisés, é esse que o Senhor Jesus Cristo está dentro dele, como sumo sacerdote. Por isso que cada vez mais nós temos que se apegar em avisos que foi nos dado através da palavra de Deus. Amarmos uns aos outros. Jesus deixou esse recado. Senhor, qual é o maior mandamento entre todos? Ele diz, primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, que escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que ele fala, os 13 versículos, ele fala do amor, ele começa dizendo que não adianta nada nós fazermos tudo se não tivermos o amor. Não adianta. E aqui hoje o recado está nos dando
da seguinte maneira: consideramos-nos também uns aos outros. Nós temos que ter consideração um pelo outro. Porque existe uma coisa, irmãos, que às vezes a gente não para pensar. Para nós atingirmos o lugar que o Senhor preparou para nós sermos a igreja e o noivo nos levar, nós não podemos brigar entre nós, porque não há concorrência, não existe disputa entre nós. Deus é tão maravilhoso, somente o amor entre nós, a consideração entre nós, e nós estamos lá. Só existe um que não quer que nós vamos para lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, né? Vocês sabem de cor, né? Que ele está lá em nossa volta, urrando que nem um leão, querendo nos tragar. Esse não quer. Esse quer que nós brigue aqui 24 horas, um com o outro. Vamos sair no tapa, no pé do vidro. É isso que ele quer. Mas Deus não quer. Deus quer o quê? Consideremos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas a vida aqui embaixo é tão concorrida. Você vai fazer, hoje tem um vestibular, tem não sei o que na área de estudo, tem um emprego, você vai concorrer, você concorre em tudo. Tem a concorrência também de cargo de igreja, tem nego que briga atrás de cargo de igreja aí, que sai até da igreja, porque não teve cargo. É concorrência. Mas para nós irmos para lá, nós precisamos viver abraçado um com o outro. Ah, pastor, mas não é fácil. Não é fácil, mas é ordenância. Pronto, é ordenância. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, ou seja, ensinamentos, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então Deus está nos avisando esta noite. Ele pediu para que falasse sobre os 2 santuários. Um para nós aprender como era, e o outro para nós entender e praticar e obedecer. Por isso, eu quero falar para os irmãos, na conclusão, eu quero ler alguma coisa na conclusão, para que haja um melhor entendimento entre nós. Veja bem, presta atenção, nós precisamos uns dos outros. Não adianta nós escondermos isso. Deus usa o outro para nos ajudar. Ele usa alguém para nos socorrer. Nós precisamos um dos outros. Não conseguiremos sozinho. Deus nos chama a nos reunir regularmente para encorajar e motivar uns aos outros, para viver vidas vibrantes de serviço e fé. É uma das funções da igreja. Com o dia da volta de Cristo se aproximando, juntamente com a nossa vitória final, deveremos estar motivados mais ainda a ajudar e encorajar uns aos outros. O cristão maduro espiritualmente, sob a graça divina, ele evidencia ações gloriosas, resultantes do viver na presença de Deus. Realidade passada e presente, e da esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. É a realidade futura. Porque, irmãos, uma das armadilhas do diabo, um dos dardos inflamáveis dele, que ele está mais usando, é a família. Nós já sabemos disso.
Mas ele tem uma outra arma que ele usa: a pressão do mundo, a dificuldade financeira, a necessidade de trabalharmos, a necessidade de cuidarmos daqueles que precisam de cuidados. Isso, a pressão é tanta que faz que nós não temos como a menina dos olhos a salvação. Vocês podem parar e pensar, a pressão é tão grande que a menina dos nossos olhos não é a salvação. Nós somos tirados, essa menina é tirada da nossa atenção devido às coisas do dia a dia, da correria do dia a dia. Nossa, mas aquele pastor corre para cima e para baixo. Cuidado, pastor. Corra mesmo. Mas cuidado. Cuidado, não perca o foco. O que aconteceu com Pedro? Mande eu ir pelas águas, Senhor. Venha. E lá foi ele. Andou pelas águas. A hora que bateu um vento no braço dele, que ele tirou o foco, pediu socorro, porque estava afundando. E outra coisa que Deus está dizendo essa noite, peça para o Espírito Santo revelar se você não está perdendo o foco, devido à pressão do dia a dia. Diante de tais desafios, como por exemplo, do versículo 24 e 25 que nós lemos, o que geralmente ouvimos de alguns cristãos, e até de pastores, líderes, para não se envolver, significa com outro cristão, especialmente quando o considerar cuidar. Cuidar envolve reunir, admoestar, que é ensinar, encorajar, amar e muitas outras coisas. Ou seja, use o fruto do Espírito Santo com o irmão. Não use a obra da carne. O que é o fruto do Espírito Santo? Tudo que é bom, por isso chama fruto. Benignidade, fidelidade, amor, mansidão e tantas outras coisas. Observar que para atingirmos essa inédita vitória, não haverá necessidade de competição entre nós, como eu já tinha dito. É necessário termos em mente que o único inimigo que temos é o diabo. Irmãos, eu vou passar no Facebook esse esboço. Aquele que tiver interesse, procura ler, procura meditar naquilo que vocês ouviram e complete. O Espírito Santo completa para vocês. Não deixa de se interessar por tudo que vocês ouvirem. E vocês vão ver que a vida vai ser transformada, mudada. O nosso coração vai sentir mais alegria, mais esperança. O nosso foco vai se tornando mais desligado daqui. Sempre lembrar o que o pastor Mário falou, aqui a pressão é forte. Mas o Senhor manda nós resistir, ter bom ânimo. Mas cuidado com a perda do foco. A menina dos nossos olhos é a salvação. Felizmente, tem igrejas que faz 10, 12 cultos no dia e da boca deles dificilmente sai salvação. Isso são pressão do inimigo. A meta nossa é salvação. Não adianta nós só falar que Jesus está voltando, mas nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Nós temos que ser
aquelas 5 virgens prudentes, carregada de azeite, pronta, esperando o noivo chegar. Amém? Vamos terminar por aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer essa palavra, vamos se pôr de pé, agradecer a Deus. E o Francisco já vai passar os nossos trabalhos. E só vou perguntar para a Leninha. Leninha, tem alguma previsão de monte? Não. Ainda não, né? Não, é a hora que marcar, né? Mas vai ter, né? Terça ou quinta vai ter, né? Então tá bom, porque não está ali. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é pela Tua misericórdia que nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer. Obrigado, Senhor, por esses avisos que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pelas palavras que o Senhor tem colocado, Senhor, que eu tenho certeza, Pai, que vai dar fruto, que algo vai nos ensinar, vai nos dar ensinamento, Pai. E nós queremos também aprender, mas nós queremos praticar também. E nós também, na medida do possível, nós queremos divulgar, Pai. Nós não queremos ser egoísta, aprender e guardar só para nós, Pai. Nós queremos passar para outros, Pai. Deixa, Senhor, a nossa mente aberta cada dia, para que nós entenda cada vez mais os seus mistérios, Senhor. Abençoa cada um desses que estão aqui comigo, Pai. Abençoa cada um desses que estão nos assistindo pelo Facebook, mais tarde vai assistir pelo YouTube. Abençoa eles também, Pai. Abençoa nossas famílias, nossas casas. E tenho certeza, Pai, que tudo que foi falado aqui veio do Senhor, Pai. Desde a primeira abertura, desde o louvor. E nós te agradecemos de todo o coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos dá, Pai, uma noite abençoada, uma feliz segunda-feira, primeiro dia útil da semana, e aquele que trabalha, aquele que sai para o trabalho, sai agradecendo o patrão, ou se ele trabalha por conta, ou se ele trabalha em casa mesmo, mas ele agradeça dele ter uma noite de sono, dele ter o trabalho, dele ter o alimento, dele ter o seu salário, seja o tipo de trabalho que for, Pai. Porque o Senhor nos ensinou, meu Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Então, Pai, abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apagar a luz ali, a Sônia vai apagar. Eu vou ler aqui agora. Puxar isso aí da tomada também. Puxa da tomada. Isso. Agora dá para ler. Quarta-feira, culto da família, às 19h30. Culto de libertação, sexta-feira, 19h30. Agora, entre terça ou quinta, nós vamos subir ao monte. Culto no sábado, nós temos o culto, não é o primeiramente tem que vir o culto dos morangos. Domingo, acho que não está aí. Então, domingo tem aí, culto pessoal do morango. É esse domingo, esse sábado que vem agora. Saída às 12h40, início às 14h. Nós pretendemos finalizar às 15h30. E a Missiane continua trabalhando lá com nós. Ela é a nossa porta-voz, convidando as pessoas, os vizinhos. E nós, pela misericórdia de Deus, vamos levar um prato, vamos comer alguma coisa após o culto e também vamos levar cadeira, caixa de som e microfones. E aí chega no sábado, no mesmo sábado, nós estaremos no culto das crianças. Foi o que aconteceu ontem. Nós saímos daqui e já fomos para o sábado. Nós vamos deixar no sábado já a tenda aqui pronta, já tudo prontinho. Para a hora que nós chegarmos de lá,
já fazer o culto das crianças. E domingo, dia 31/10, às 9 horas, o culto ao ar livre. E domingo, dia 31/10, às 18h30, o último domingo do mês, nós vamos buscar o culto. É o culto de louvor? Não, nós vamos buscar as ovelhas perdidas. Sexta-feira, não, isso aí já passou. Batismo, os próximos eventos, está aí já. Nós temos já oficial 3 pessoas, 3 irmãos que vão mergulhar nas águas, que vão passar a ser novas criaturas. Eu creio, pela fé, que deva apresentar-se mais umas 2 ou 3 pessoas. Mas isso eu estou falando. Mas nós já temos 3 pessoas, o batismo está oficializado, só não sabemos se vai ser aqui, ou dependendo do aumento de pessoas, nós faremos numa chácara. Domingo, dia 26 de 11 às 18h30, culto de louvor, apresentação de novos batizados. Quer dizer, o batismo vai ser no dia 26 de manhã, e à noite nós teremos um culto especial de louvores, onde nós vamos apresentar os novos batizados, nós vamos fazer a entrega de certificados e carteirinhas, e vamos fazer a apresentação de 3 crianças. No dia 2/12 é a marcha para Jesus, que nós já estamos sabendo. No dia 8/12 é feriado, cai numa sexta-feira, é dia de culto de libertação, e nós vamos comemorar o 11º aniversário. Apenas vamos lembrar, vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor e vamos louvar o hino oficial da Ebenezer, que o grupo Ebenezer tem no WhatsApp. Dia 10/12, culto, dia da Bíblia. Nós estaremos lá pela misericórdia de Deus, nós somos os responsáveis pelas cadeiras, tendas e aqueles que quiserem nos colaborar. Estamos contando com o louvor da Tuane e da Thalita. A construção, continuamos oferecendo carnê e aguardando ainda o orçamento final das estruturas para nós começar. É só, né? Então tá bom. Acender as luzes e vamos terminar com a graça do Senhor Jesus Cristo. Igreja, tenham uma feliz segunda-feira, como eu já disse, que saiam daqui abençoados e que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, com cada família, em nome de Jesus. Amém.